Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a você que está me assistindo pela primeira vez, que seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida e que você, assistindo este canal Palavra de Bênção, seja abençoado cada dia mais. E você que se inscreveu, compartilhe a mensagem de Deus, para que nós possamos alcançar mais pessoas, porque é este o objetivo deste canal: fazer com que cada dia você cresça mais, que você confie mais no Senhor e que você tenha mais esperança de vida. Hoje eu quero estar falando sobre adoração. A quem você está contribuindo a sua adoração? Ou a quem você está entregando a sua adoração? A sua adoração tem algum foco? Tem objetivo certo da sua adoração? Vamos meditar na palavra de Deus. O tema hoje é: todos adorador tem um foco. Porque nós sabemos que nós temos que saber a quem nós estamos servindo. Se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos servindo ao mundo. Nós temos um grande exemplo de Jesus. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 3, que diz a palavra de Deus assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. O diabo, ele se aproximou-se de Jesus para tirar a adoração de Jesus, para fazer com que Jesus se embaraçasse naquele momento. Mas nós sabemos que Jesus, ele tinha o foco certo da sua adoração. Nós vemos no início desse capítulo que diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali a Bíblia nos diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Marcos diz que o diabo, ele tentou Jesus todos os dias. Nestes 40 dias, Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele foi perseguido de uma forma que, se Jesus não tivesse o foco certo da sua adoração, ele tinha parado no meio do caminho. A quem você está adorando?
Você está adorando a Deus? Ou você está adorando as coisas deste mundo? É momento de nós pararmos e refletir a quem nós estamos contribuindo ou dando a nossa adoração. Marcos capítulo 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: logo após, o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com os animais selvagens, e os anjos o serviram. Meus amados, Jesus, do primeiro dia que Jesus começou a fazer aquele sacrifício, ele já começou sendo tentado pelo diabo. O diabo tentando tirar o foco de Jesus, tirar o objetivo a qual Jesus tinha naquele momento, que era resgatar a vida do homem que estava no pecado. Mas em Mateus capítulo de número 4, versículo 4, Jesus dá uma resposta para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando para Satanás que ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade, para fazer aquilo que ele queria. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, conforme diz a sua palavra. Mas o diabo, ele é furioso e ele tenta parar o homem de qualquer forma. Por isso que nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter a convicção a quem nós estamos servindo. O diabo não veio de qualquer jeito para iludir, para tirar o foco de Jesus. Ele veio usando a palavra. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Que diz assim a palavra de Deus: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conhecia, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O diabo,
ele pegou um momento que Jesus estava frágil, o seu corpo físico estava necessitando do alimento. E ele chegou e faz um desafio para Jesus. E diz: se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus estava firme. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Nós também, como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer algo para agradar a Deus e não para agradar os homens. Jesus, ele estava com a resposta certa. E eu e você, nós também devemos estar com a nossa resposta certa. Porque nós também temos que ter foco de adoração. Mas o diabo, ele não parou de oportunar Jesus, ou de tentar Jesus. Ele ficou esperando uma próxima oportunidade. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Meus queridos, nós vemos aqui que o diabo, ele faz outro desafio para Jesus. Levou para a cidade santa, para o templo, e subiu no lugar mais alto. E ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O diabo, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por que que ele estava tentando tanto em destruir a vida de Jesus? É porque ele tinha certeza. É porque ele tinha certeza que ele estava ali com o Filho de Deus. Mas ele queria tirar o foco. Ele queria tirar a minha e a tua esperança de herdar a vida eterna. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas o diabo quis tirar essa minha e sua esperança. Mas Jesus, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Nós vemos que todas a tentativa de Satanás, ele usou a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para tirar o foco de Jesus. Para que Jesus se distraísse pelo momento. Mas Jesus estava firme. Estava convicto do que ele estava fazendo. O Salmo 91, versículo de número 11 e versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: porque os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Por isso, meus amados, que devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz que muitos dirão Senhor, Senhor. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço. Muitos estão com a palavra de Deus na mão. Estão falando de Deus, mas estão longe de Deus. Por isso que Deus, ele fala na sua palavra: orai e vigiai, para que não caia em tentação. Para que não caia em tentação. Muitos enganarão com a palavra. É tempo de nós acordarmos. É tempo de vivermos a realidade. Porque Deus quer que nós se aproximamos dele. Que nós vivemos para ele. Porque isto alegra a Deus. Não podemos ir por desafio de Satanás para mostrar que Deus está na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Nós temos que olhar como nós estamos diante de Deus. Jesus, ele sabia como ele estava diante do Deus Altíssimo. E você? Como você está diante de Deus? Você está com o coração
sincero? Você está comprometido a Ele como Jesus estava? O apóstolo Paulo, ele diz: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. As coisas do mundo, meus amados, o desafio que Satanás faz, isso não pode nos enganar. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. É aquele que foi entregue. É aquele que foi humilhado. É aquele que foi tentado. Mas não cedeu por minha vida e por sua vida. Ele diz, Satanás diz para Jesus: lança-te daqui abaixo. Porque Deus, Ele envia anjo a teu respeito. Se Jesus, Ele pula da onde Ele estava para baixo, Jesus não estava obedecendo a palavra de Deus. Jesus estava tentando a Deus. Devemos analisar a palavra de Deus. Devemos confiar mais em Deus. Confiar, meus amados, não é ceder este desafio a qual Satanás ordena, mas é estar firme e tendo a convicção do nosso foco, da nossa esperança, que é um dia morar no céu. Vamos ver a resposta de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: também está escrito: não a põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus, aqui, ele dá a resposta certa. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Não precisa eu fazer algo que o diabo manda para mostrar que eu tenho Deus na minha vida. Porque ele vai ver que eu tenho. Porque eu busco a Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. E cada dia estou buscando mais e mais a presença de Deus.
Eu e Deus. Deus e eu. Você tem que pensar desta forma. Porque você que vai dar conta da sua alma para Deus. Não o outro que você apresentar alguma coisa para Ele. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. Seja fiel a Deus. Faz a vontade de Deus. E assim você tem como crescer espiritualmente e vencer todas as diversidades que Satanás tem conduzido para que você caia. Anda com o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Porque mesmo que a prova, mesmo que a dificuldade, ela venha tentar fazer você parar, mas não vai conseguir. Porque você tem foco. Você tem a certeza a quem você está servindo. Não desista da tua caminhada. Não deixe que o mundo venha te iludir. E nós vemos, meus amados, que o diabo tentou 2 vezes para que Jesus desistisse. Mas Jesus continua firme. Mas também o diabo não desiste. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: pois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o seu reino do mundo e o seu resplendor. E no versículo 9 disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Ele agora foi de uma forma mostrando as coisas do mundo. Diz: olha, se você se prostrar, me adorar, eu te darei tudo isto. Não importa, meus amados, o que venha te oferecer, para que você traia ao Deus, o Todo-Poderoso. Permaneça firme no teu lugar, aonde Deus te colocou. Porque pode ter a certeza que você vai ter vitória. Ninguém vai conseguir parar você. Isso você pode ter certeza. Porque não vão ter força, não vão ter poder para parar você. Porque você sabe a quem você está servindo. E você sabe que não existe outro caminho. João capítulo de número 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus. Somente Ele é que eu posso adorar. Satanás, ele continua lutando. Ele continua batalhando. Ele continua
usando a palavra de Deus para trair as pessoas do caminho verdadeiro, para levar para um caminho falso, para um caminho que mostra todos os bens materiais. Olha, aqui é de Deus. Olha, aqui a palavra de Deus diz. Olha, na realidade, o que diz a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que dará o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas muitas pessoas não têm vigiado. Muitas pessoas têm se entregado por falsas doutrinas. Mas Deus, neste momento, Deus está abrindo a tua visão espiritual para que você entenda e não deixe que o diabo venha te enganar. Porque Jesus permaneceu firme. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mateus capítulo de número 10 e versículo. Mateus capítulo 4 e versículo de número 10 e versículo de número 11. Diz assim: retirou-se Satanás, pois está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá culto. Então o diabo o deixou, e o anjo vieram e o serviram. Meus amados, se permanecer firme, se não se entregar às propostas de Satanás, você pode ter certeza que a vitória vem e você será muito vitorioso. Não se entregue pelas propostas de Satanás. Permaneça firme aonde Deus te colocou, porque você será vitorioso em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e até a próxima mensagem. E se você não se inscreveu, se inscreva, não perca tempo, porque Deus tem o melhor para a tua vida.